Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Efésios, capítulo 5, do versículo 11 até o 14. Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Ele possa falar de um modo claro ao nosso coração. Dizemos amém à oração já feita pelo pastor Malta. E eu queria convidá-los a fazermos uma reflexão nesse texto bíblico. Na verdade, Paulo começa a sua exortação a partir do versículo 3, depois você vai ler em casa todo o contexto, e essa exortação ela vai até o versículo 21, falando do fruto da luz e das obras das trevas. E as palavras de Paulo aqui, elas nunca soaram tão oportunas como nos dias de hoje. Ele apela aos seus leitores para que se livrem das obras infrutíferas das trevas e que se revistam do fruto da luz. Há alguns perigos espirituais que ronda o servo de Deus. O perigo da avareza, que é chamada de idolatria, nós falamos sobre isso nos cultos passados. O perigo daquela religiosidade de fachada, que é o farisaísmo. E dentre muitos outros perigos, eu queria chamar a atenção da igreja hoje para o cuidado que devemos ter com a negligência espiritual. Muitas vezes nós, sobretudo aqueles que já nasceram num lar cristão, se não tiverem muito cuidado, eles negligenciam a palavra de Deus, aquilo que é ordenado na sua santa palavra. E Paulo aqui nesses versículos, ele é extremamente claro quanto a essa exortação. As palavras dele, elas soam oportunas, como eu disse, porque há uma tendência nos nossos dias de relativizar os absolutos de Deus. E essa tendência, ela acaba descambando para uma conivência com as obras das trevas. Olha, isso não tem nada de mais. Quanto mais se aproxima o dia da segunda vinda de Jesus, assunto que muitos não gostam de ouvir, nem gostam de falar, mas tudo que a gente tem visto à nossa volta aponta para isso, fala sobre isso. E nunca foi tão importante nos lembrarmos daquele dia glorioso, quando o Senhor virá para buscar a sua igreja. Será que estamos preparados para isso? Será que nós nos damos conta do tamanho do privilégio
concedido a nós e também o tamanho da responsabilidade colocada sobre nós. Olha, queridos, enquanto dormir fisicamente é uma das necessidades básicas do homem, espiritualmente nada é mais perigoso do que dormir. Eu não estou falando daquele dormir como uma referência ao sono do fato daqueles que morrem no Senhor. E muitas vezes é chamado, adormeceram no Senhor, dormiram em Cristo. Não, eu estou falando daquele sono, daquela letargia, daquela sonolência espiritual que tem feito com que muitos esfriem na fé e se afastem de Deus. Nós somos chamados à vigilância e à ação constante. Tem um grupo aí, eu não vou dizer o nome, mas é um grupo que tem criado uns vídeos, em sua maioria é formado por jovens, que a gente imagina que tenha vindo de lares cristãos. E o propósito desses jovens é escarnecer da palavra de Deus. Essa é a verdade. E eu fico muito admirada com os esquetes, com a forma como eles abordam determinados temas, com o propósito de zombar das coisas de Deus. E Paulo faz uma advertência muito séria, falando aos Gálatas, ele diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Isso é muito sério. Tem um outro texto do apóstolo que ele diz: atentai para a bondade e para a severidade de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que negligenciaram a vigilância e pagaram um alto preço pelo seu sono inoportuno. E nesses dias que antecedem a segunda vinda, como eu disse, é mais que necessário que nós despertemos o nosso sono espiritual e que nós voltemos à prática das primeiras obras. Eu gosto muito quando o profeta Jeremias diz assim: preciso trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E parafraseando Jeremias, nós precisamos também trazer à memória aquilo que pode nos dar alegria, a alegria do primeiro amor, a alegria dos primeiros tempos de conversão, quando nós estávamos tão embevecidos com as coisas de Deus, que estávamos sempre felizes, alegres com aquilo que havíamos alcançado em Deus. O que é que tem acontecido conosco? Então, queridos, os que dormem fisicamente procuram a escuridão, espiritualmente é do mesmo jeito. Paulo chama a atenção dos seus leitores a não se tornarem cúmplices das obras infrutíferas das trevas. E essa cumplicidade com as trevas nos leva a um entorpecimento espiritual, ao ponto de fazermos coisas reprováveis diante de Deus. Nós estamos sendo ouvidos por pessoas mais velhas, pessoas adultas, jovens, crianças, que o Senhor Ele possa ministrar o seu coração de um modo especial hoje, em nome de Jesus. É preciso que nós nos submetamos continuamente à luz de Jesus, para que possamos despertar e continuar a jornada e também transmitir luz àqueles que nos ouvem, àqueles que estão ao nosso redor. Eu queria compartilhar com a igreja 3 recomendações implícitas no texto que apontam para um despertamento espiritual. A primeira delas, nós encontramos logo nos versículos 11 e 12: não faça concessões às trevas, respeite os absolutos de Deus.
nós não podemos relativizar os absolutos de Deus. Deus falou, é uma ordem. Quando algumas práticas na vida de um crente começam a desaparecer, ele corre um sério risco. Como, por exemplo, a falta de reconhecimento do seu estado de miséria e da profunda dependência de Deus. Amados, nós somos profundamente dependentes de Deus. O Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Nós não somos autônomos, nós temos dono, e o nosso dono é Jesus. O preço pago por nós foi um preço altíssimo. Uma outra coisa é a ausência de vontade de crescer, a negligência com a palavra de Deus e com a oração, a ausência de vontade de participar do corpo de Cristo ou se envolver efetivamente na obra do Senhor. Quando a vigilância ela é negligenciada, é sinal que há uma cumplicidade com alguma área de trevas em nossa vida. Como esse culto é também, além de ser um culto de oração, é um culto de doutrina, é um momento que nós tiramos para estudar também um pouco a palavra de Deus. E eu pergunto, qual a área das trevas com a qual você tem se associado? Que o Senhor ele possa falar de modo especial ao seu coração. E se você reconhece isso, arrependa-se hoje e volte à prática das primeiras obras. Lembre-se de onde caiu e diga: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar à prática das primeiras obras. Aqui está faltando despertamento espiritual na vida de muitos. Que o Senhor ele possa ministrar essa palavra de um modo vivo e real ao seu coração. Segunda coisa, ou a segunda recomendação paulina, nós encontramos no versículo 13: mantenha-se em constante ação, foque na luz, reprove as obras das trevas. Quando a vigilância ela é negligenciada, consequentemente há um desânimo e o processo de queda se torna progressivo. E a gente tem visto isso na vida de muitas pessoas. Então, se você conhece alguém que está afastado de Deus, chegue junto, ore por essa pessoa, clame por ela, traga uma palavra da parte de Deus para ela, mas não permita que essa pessoa se perca em nome de Jesus. Vá até ela, abrace, diga: olha, eu estou orando por você. Deus tem me levado a orar por você de um modo especial. Você tem algum pedido de oração especial? Constrange a pessoa com um ato concreto de amor. Um abismo, ele chama sempre outro abismo. É preciso ação. A hora é de reprovar as obras das trevas e derrubar a fortaleza maligna que se instalou em sua vida. E a ação exigida aqui é a reprovação dessas obras malignas. O texto diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Qual a fortaleza maligna que tem sido levantada ao seu derredor? Procure, peça ao Espírito que lhe revele. Diga: Senhor, eu quero a revelação do Teu Espírito a respeito disso, e eu quero me levantar na autoridade de Jesus para desfazer essa obra do diabo na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Faça isso. Terceiro lugar, desperte e mantenha-se em constante comunhão. Versículo 14. Busque a Deus, chore em sua presença, confesse o seu pecado, submeta-se à overdose da verdadeira luz que é Jesus. Como eu faço isso? Através da palavra de Deus, através da oração, através da busca consciente da presença daquele que vive e reina para todo sempre. O texto diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará.
O Senhor, através de Paulo, nesse texto, ele diz que Cristo te iluminará. Busca Ele. O Senhor não está com as mãos encolhidas para que não possa abençoar, nem com os ouvidos moucos para que não possa ouvir a sua oração. E o desejo de Deus é trazer restauração, é trazer despertamento espiritual. O diabo diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então reaproxime-se de Deus, receba esse holofote celestial hoje sobre a sua vida, para não fazer como aqueles citados pelo velho hino que diz assim: muitos que corriam bem, de longe agora vão. Quantos andavam bem, eram tão envolvidos na obra de Deus, e de repente, o que foi que aconteceu? Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. O que esse texto quer nos ensinar hoje à noite? Em primeiro lugar, precisamos restaurar a vigilância. A vida do Senhor se aproxima e estamos sonolentos espiritualmente. Nós precisamos ser despertados por Deus. Em Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14, diz assim: e digo a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Em segundo lugar, precisamos nos manter ocupados. Ociosidade leva ao sono. Quando a nossa mente está vazia, ela se torna oficina do diabo. Se não tem o que fazer, faça oficina na casa. Tanto na casa física, quanto na casa espiritual. Você vai descobrir um bocado de coisas para jogar fora e encontrar outras tantas que você julgava perdidas. Terceiro lugar, precisamos buscar uma intimidade legítima, verdadeira com o nosso Deus. Achegue-se a Ele e Ele se chegará a você. Receba uma overdose da verdadeira luz e você despertará. E em quarto e último lugar, renuncie hoje a qualquer cumplicidade com as obras das trevas e reprove essas obras das trevas, em nome de Jesus. Que toda a fortaleza das trevas na sua vida ela seja derrubada em nome de Jesus, e que o Senhor ele assuma o controle soberano de cada área da sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar uns pelos outros, que o Senhor aplique essa porção da palavra ao nosso coração.